A doutrinária. Isso. Quando o palestrante terminar de falar, a gente encerra e abre para vocês fazerem perguntas. Tá bom. Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos pisar no chão, colocar nossos pés no chão, né? Quem quiser fechar os olhos, feche os olhos. Vamos tentar silenciar um pouco nossa mente, abrir o nosso coração. Nós estamos aqui todos juntos para sentir essa vibração, essa energia de amor, de caridade, de misericórdia. Então a gente abre nosso coração para sentir a verdade do Cristo. É o Evangelho, aquele que Ele nos ensina diariamente. E hoje nós temos a oportunidade de fazer mais uma reflexão sobre aquele maior exemplo da humanidade, o nosso querido irmão, nosso mestre amado. E é com ele, na presença dele, que nós rogamos ao nosso Pai Criador, a nossa Mãe amada, Santíssima Maria, a equipe espiritual da Casa Seja, aos nossos guardiões, aos nossos anjos da guarda, para que nos permita que essa oportunidade que nós estamos vivendo aqui alimente, contribua para a nossa caminhada. Que possamos hoje sair melhor do que ontem. Essa é a proposta. Então, a partir de agora, com essa egrégora linda de luz, de muito amor, passamos numa só voz a prece que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Que assim seja. Amém. Dessa forma, está aberta a doutrinária do dia de hoje. Passo a palavra, se já estiver aqui, seu Rinaldo, já está comigo. Maroca, a gente vai fazer com o Barros. É com Barros? Já teve um problema, ele não está conseguindo. Pronto. Barros está aí. Então, passo a palavra para o nosso palestrante da noite de hoje, Antônio Barros. Está contigo. Que Jesus nos abençoe a todos. E, mais uma vez, eu peço desculpa ao público por ter que me suportar, porque eu sou o único elemento do banco de reserva. E quando o palestrante não comparece, então vocês têm que me ouvir. E a proposta do tema da noite é moral estranha. Enquanto nos era franqueado o tempo para refletir sobre o assunto, veio à nossa mente iniciarmos nossa conversa, por ser saber comum
que somos conversadores e não palestrantes, sobre o que é moral. E sem muitos rebuscamentos acadêmicos, nós diríamos que a moral são os valores intrínsecos inerentes a cada pessoa. É certo que, como vivemos em sociedade, a junção das individualidades promove um todo, que aí a gente chama de moral coletiva ou moral social. Pois bem, entendendo moral entendendo moral como os valores intrínsecos das pessoas ou da sociedade, então a ação das pessoas individualmente ou da sociedade é caracterizada pela capacidade de promover o bem. E diga-se de passagem que o bem não é uma coisa relativa. De todas as discussões que tivemos a oportunidade de participar sobre essa reflexão, nos vinha sempre a colocação que o bem era relativo. Entretanto, a gente prefere o entendimento que o bem é toda ação, o bem que a gente vem a fazer é toda ação que a gente possa promover uma condição de vida melhor para a gente, se o bem for para nós, ou para outrem, se o bem for para outra pessoa. Ora, dentro dessa parametrização, que o bem é o que promove melhor condição de vida, isso deixa de ser subjetivo, isso deixa de ser relativo e passa a ser absoluto. Dentro desse processo, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo o tema, o qual é proposto para as nossas reflexões da noite de hoje, moral estranha. E fala exatamente sobre os ensinamentos de Jesus. Sobre o que Jesus veio de trazer de valores para uma sociedade que, conforme nos informa Ramatiz, cuja única preocupação era do umbigo para baixo, ou seja, estômago e sexo. Palavras de Ramatiz na obra O Sublime Peregrino. Então, aí a gente fica a refletir sobre a expressão de Padre Zezinho quando diz que o povo de Deus é um povo complicado. Imaginemos, o povo escolhido, o povo que a espiritualidade superior programou para o reencarne de Jesus, era aquele povo que tinha como única preocupação comida e sexo. E, conforme consta na Bíblia, entre aspas, este é o meu povo escolhido. Eu não sei com quem eu conversava hoje não, foi ontem, que eu disse que religioso é um bicho complicado. E espírita pior ainda. Porque, é como diz o doutor Bezerra, são os mistérios de Deus, que é até perigoso. Quer dizer, a expressão do doutor Bezerra é apenas essa, mistérios divinos. Pronto. Agora entro eu dizendo, é até perigoso tentar penetrar nos mistérios divinos. É melhor que nós nos deparemos com eles e fiquemos a apreciá-los para saber o que Deus quer de cada um de nós. Porque se formos procurar entender os mistérios de Deus, a gente pode entrar em uma confusão muito grande em termos de estabilidade para com nós mesmos. Então, os mistérios de Deus se constitui, inclusive, de escolher o seu povo. Esse palavras consignadas na Bíblia. Esse é o meu povo escolhido.
Teria dito Javé, de acordo com as escrituras do Antigo Testamento. Ora, aquele povo tão confuseiro, porque quando a gente lê o Velho Testamento, é guerra sobre guerra, é tomar, tirar, subjugar, brigar, enfim. Mas é o povo escolhido de Deus. A gente percebe nos dias de hoje como as pessoas que estão na linha de frente, como vez ou outra, estão envolvidas em confusão, em escândalo, mas é o povo de Deus. E por que Deus escolhe esse povo? Aí a gente usa inclusive das próprias escrituras ao dizer, aonde abunda o pecado, ou seja, onde tem pecado em grande quantidade, intensifica a graça. Olha que coisa. Quanto maior for o pecador, maior a graça. É mais ou menos o seguinte, o benefício, que se é que pode ser medido, é em função da carência das pessoas. E Paulo de Tarso, ao falar aonde abundou o pecado, superabundou a graça, sem sombra de dúvida, ele nos leva a entender que o povo de Deus é um povo comprometido com o próprio Deus. E quando Deus escolhe esse povo, quando Deus nos chama, oportunizando para um trabalho, aí fica evidente essa expressão de Paulo de Tarso, quando ele diz que superabundância de pecado, superabundância de graça. Pois bem, a moral estranha de Jesus, ela se dá exatamente dentre o povo judeu, em que eles tinham Moisés, sua maior referência, como sendo o norteador para os seus valores de vida. Então, a gente, principalmente espírita, costuma dizer, o Deus do Velho Testamento era um Deus bélico, ou seja, um Deus guerreiro. Não. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus da doutrina espírita, é o mesmo Deus eterno que sempre existiu desde o começo do mundo. A maneira de se relacionar com Deus é que muda. A maneira de a gente assimilar os ensinamentos de Deus é que varia em função da moral que até então tenhamos aprimorado. Nós, certamente, alguns daqueles que acompanhou Moisés e chegou a beber água tirada das rochas, que nos deleitamos com o manjar emanado do alto, que participamos da abertura do Mar Vermelho. Somos esse mesmo povo que entre a multidão dizia para crucificar Jesus. E que ainda hoje, em nome do Mestre Divino, em nome da doutrina espírita, estamos a querermos ser os verdadeiros intérpretes de Kardec, estamos a ditar as normas rígidas para com aqueles que dependem da gente e continuamos a nos sobrepor sobre todos aqueles que nos estendem a mão. E para que haja um consolo, com todas essas características, ainda somos o povo escolhido de Deus. E essa é a maior das estranhezas da moral que Jesus veio nos trazer, em ser negado por Pedro e depois dizer
que sobre o nome dele, Pedro, ergueria a igreja. certain. Tu és Pedro, rocha viva, sobre a qual erguerei a minha igreja. Imagine. Dias anteriores, Pedro teria negado Jesus, dizendo que não o conhecia. Ora, se Pedro, que negou Jesus, dizendo não conhecê-lo, diante dos soldados, com medo de represária, já que buscavam Cristo para crucificar, devemos ter vergonha das nossas falhas? Certamente que não. Se Deus valorizou tanto Pedro, a despeito do comportamento dele, ele também nos valoriza. E assim, é muito acalentador para que cada vez que nós sintamos que o fracasso nos bateu à porta, a gente tenha forças para nos só erguermos e começar a partir daí. Entretanto, com o desculpismo de que não somos dignos de sermos trabalhadores do Mestre, com a acomodação de que somos carreados de mazelas, com o atavismo que nos sobrecarrega do passado, dizer que o tempo é infinito e que lá para frente a gente vai decidir julgar Jesus, no pior das hipóteses, uma desculpa que o ego apresenta, turvando a essência divina que tem dentro de nós e impedindo que essa essência divina se desabroche em toda a sua amplitude. Costuma-se dizer que errar é humano. Sim. Mas se errar é humano, completam até o dizer, o perdoar é divino. E poderíamos acrescentar, através dessa mesma vertente, errar é humano, porque a humanização ainda é um estado primitivo, em termos de evolução espiritual. A persistência ao erro significa endurecimento e indisposição de mudança. E o desculpismo de não possuirmos credenciais para trabalhar em favor de Jesus é uma maneira de nós justificarmos a preguiça. Somos humanos, somos carreados de mazelas, erramos, mas existe em nós, como credencial para apresentar a espiritualidade superior, a disposição de mudança. Costumamos sempre dizer, ao desencarnarmos e nos depararmos com o tribunal de nossa consciência no mundo espiritual, nós seremos cobrados pelo nosso esforço em termos de mudança. Deus não quer que saiamos dessa encarnação e ingressemos no mundo espiritual como santos, prontos. Deus quer, sim, que nós tenhamos a certeza diante da nossa própria consciência que o nosso esforço foi segundo o esperado. A natureza não dá salto. Nenhum de nós, por termos a oportunidade de ingressarmos no trabalho do Cristo, estaremos santificados por isso. Estaremos, sim, com a disposição de sermos trabalhadores. E o desenvolver desse processo de ser trabalhador é que irá nos levar ao processo de santificação. Ainda evocando o grande divulgador do Evangelho, Paulo de Tarso. A conversão, ela se dá momentaneamente. Mas a santidade é um processo contínuo.
Paulo de Tarso falou isso há 2000 anos e vale até para os dias de hoje. Quando a doutrina espírita também se identifica como uma moral estranha, como novos valores que são inseridos na sociedade, não é que as leis da natureza não tenham mudado. Conforme falamos, o Deus do tempo de Moisés é o mesmo Deus do tempo de Jesus Cristo. É o mesmo Deus dos tempos atuais em que se divulga a doutrina espírita e se fala da vida eterna. A moral estranha, ela se caracteriza pela capacidade que venhamos a ter de refletir sobre as novidades que são trazidas. A exemplo, ensina-nos a doutrina espírita que nós reencarnamos diversas vezes e que esse processo de reencarne, que ainda estamos sujeitos, tem a finalidade de aprimorar o nosso ser. Nós não estacionamos porque nós não desaprendemos. Para entender isso melhor, uma criança que é reprovada no 2º ano primário, ela estaciona com o saber até ali assimilado. Ela não vai para o 3º ano, mas não desaprende o que aprendeu até o 2º ano. A mesma coisa somos nós. Em cada encarnação, a gente, mesmo com esquecimento relativo, a gente não desaprende o que já aprendeu. O que nós avançamos em termos de moral, conforme foi dito, é assim entendendo, as nossas ações que promovem o bem, a gente pode estacionar naquele nível, mas não retroage. Então, o Espiritismo nos fala sobre as inúmeras oportunidades que nós temos de, se não trabalhamos agora determinadas coisas, trabalharemos em encarnações outras. Por exemplo, até hoje eu queria ser eletricista, mas velhinho do jeito que eu estou, não dá mais para aprender eletricidade. Eu corro o risco de ser eletrocutado. Então, na próxima encarnação, eu vou começar fazendo a instalação da casa de Helena e AD, porque se der um curto-circuito, não tem problema. Mas nessa encarnação não tem mais a oportunidade de eu começar como eletricista. Então, na próxima encarnação é que eu vou ter a oportunidade de ser eletricista. Sim, mas isso não é uma coisa que me conduz à preguiça. Não seria a doutrina espírita uma doutrina de acomodação, uma vez que eu, sabendo que a oportunidade se repete em cada encarnação, e até cruzar os braços no sentido de dizer, não, eu não vou estudar porque não vale a pena, eu vou tirar férias esse ano, essa encarnação. Eu não vou me preocupar em ser eletricista nessa encarnação, não. Eu vou deixar para ser eletricista na encarnação seguinte. Nessa agora eu vou jogar bola. Jogar bola quer dizer barba, viu, no meio da rua. Porque também, velhinho desse jeito, não dá para ser jogador de futebol profissional, não, viu? Aí eu cruzo os braços e digo, não, vou deixar tudo para outra encarnação. Os críticos da doutrina espírita dizem que é uma doutrina de acomodação. Há um engano muito grande nesse sentido. Porque se, por um lado, eu tenho consciência que em encarnações futuras eu tenho uma oportunidade de fazer o que eu não fiz agora, essa mesma doutrina me diz o seguinte, mas para você fazer o que você não fez nessa encarnação, fazer na próxima, você tem que começar a criar disposição agora. Então, eu não vou
na próxima encarnação, começar como eletricista, queimando a casa de Ade e Helena. Eu vou começar a treinar aqui em casa, escondido de Valquíria, é claro, né? Para que eu tenha os ensaios como eletricista, para lá na frente eu poder ser eletricista na casa dos outros. Então, mesmo dessa maneira cômica, dá para a gente entender que a doutrina espírita não diz que é para a gente cruzar os braços. Ah, eu queria ser bondoso, mas eu vou deixar para ser bondoso na próxima encarnação. Não funciona assim. Se eu quero trabalhar a bondade, se eu quero trabalhar a humildade, a tolerância, a paciência, eu começo agora. E vou fazendo, eu vou me esforçando no limite que me é permitido, na situação que se apresenta agora, vez que o passado eu não tenho mais controle, porque eu só posso agir daqui para frente. O que aconteceu no passado, não há absolutamente mais nenhum controle de minha parte. Então, digamos que eu malbaratei tempo. Até ontem, pronto. Não posso fazer mais nada, o tempo está... a preguiça já se manifestou, eu perdi a oportunidade, pronto. Mas o que é que eu posso fazer agora, já com 68 anos, no fim da encarnação, para poder fazer as coisas que eu pretendia fazer bem? Eu não posso ser um eletricista de mão cheia, mas posso ser um quebra-galho. Então, vou começar agora. Na outra encarnação, sim. Aí eu já venho com toda a disposição. Mas se eu deixar para começar na outra encarnação com desculpismo, que na próxima encarnação eu vou recuperar o tempo perdido, todo mundo já sabe, de forma bem evidente, que o resultado vai fracassar na próxima encarnação. Novamente, infelizmente. Então, a doutrina, essa moral nova que é trazida pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita, nos deixa muito claro que a nossa mudança tem que ser a partir desse instante. Eu acho que Solange está aqui, né? Solange tem aí um personagem, né? Eu acho que é Jerônimo, né? Eu me casei com Jerônimo, fiz tudo na encarnação, mas me separei do ordinário porque não aguentava. O ordinário é o marido de vocês, viu, gente? Que eu estou falando. Aí eu não aguentava. E agora o que é que eu faço? Bem, chegar na espiritualidade vão dizer, sim, você fez tudo muito bem, fez amigos, fez caridade, mas o seu trabalho era tolerar Jerônimo. Eu digo sempre a Valquíria o seguinte... Não é Jerônimo, não, é Januário. Olha aí, eu não disse, é Januário. Tá vendo? Eu digo a Valquíria que é melhor ela me suportar nessa encarnação até o fim da vida dela, para que ela tenha uma coisa melhor na próxima encarnação. Isso é problema dela, não é meu, porque também o marido é dela, não é meu. Pois bem, então vale para todo mundo. Quem quiser superar a dificuldade, comece a amar Januário da agora. Quem é Januário? É a esposa que é problema, é o marido que é problema, é a sogra, essa alma boa que às vezes nos cria algum problema, mas o refrão é amar Januário, ou seja, abrir a nossa mente para dizer qual é o meu maior propósito nessa vida. É tolerar o ordinário do Januário. Bem, agora, uma coisa importante, nessa tolerância do Januário simbólico, né, que eu e mais Solange brincamos muito, é que a doutrina espírita não diz que é para a gente se aniquilar. Isso é fundamental também. Porque algumas pessoas se agarram ao comodismo e diz que Jesus ensinou que quando baterem na face esquerda, que dele à direita.
E por conta disso, se submete, por exemplo, o cidadão, ele trata mal o cônjuge, os filhos, e aí, com o desculpismo de não resolver a situação, muitas vezes chegam para a gente e dizem, olha, eu quero chegar bem no mundo espiritual, então eu vou aceitar tudo que Januário fizer. Não é bem assim. A questão, sempre que nós nos deparamos, é se nós estamos agindo de forma equilibrada diante de Januário. Repetindo, Januário aqui é a figura simbólica. É meu marido, é minha esposa, é meu cunhado, é minha irmã, minha mãe, é minha pessoa problemática. Que eu me relaciono e com o desculpismo de não me trabalhar, eu, às vezes, encolho minha alma. Ou seja, aceito tudo exteriormente e, aos poucos, eu vou carcomendo o meu ser, encolhendo a minha dignidade, me fingindo de humilde. A doutrina espírita nos diz o seguinte, que é para nós fazermos a nossa parte. A nossa parte é estarmos sempre conscientes que estamos agindo da melhor maneira diante da situação difícil que nós nos deparamos. Então, não esperemos que os espíritos nos venham da receita pronta. Uma certa feita, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque para mim foi uma lição de vida extraordinária. Eu estava diante de um problema e questionei um preto velho se devia ou não agir de determinada maneira. E ele me deu a grande lição que na vida não existe certo e errado. O certo é quando a gente age com equilíbrio e o errado é quando a gente age sem equilíbrio. O assaltante me aponta a arma, de repente a arma cai e eu pego a arma e atiro nele, é certo ou errado? O preto velho simplesmente vai dizer, se você estava sob emoção, é errado. Agora, se a gente pode tirar a vida de outro sem emoção, aí só perguntando ao preto velho, viu? Então, talvez ele diga que a gente nunca deve atirar em quem está nos assaltando, mesmo que se trate de um acidente com a arma, de quem nos queria tirar as coisas. Pois bem, então, a moral estranha é sempre esses valores de fora que mexe com o nosso ser interiormente, que nos tira do comodismo, que nos faz pensar sobre o nosso papel da vida na Terra. Em uma das passagens do Evangelho de Jesus, existe aquela em que os fariseus, para experimentar Jesus, questionou a ele se era justo pagar tributo a César. Bom, lembrando que na época de Jesus e no contexto histórico dessa passagem, o povo judeu, ele tinha sido conquistado pelos romanos. Então, os romanos, eles eram intrusos entre aquele povo hebreu que era considerado o povo escolhido. E, para recriminar Jesus diante das leis sociais, foi apresentada a ele essa questão. Mestre, é justo pagarmos tributo? Evidentemente que essa pergunta, ela tinha todo, conforme já falamos, esse contexto sociopolítico. E aí Jesus
pediu uma moeda e respondeu ao interlocutor: de quem está gravada essa imagem? Aí disseram: de César. Pelo que ele disse: dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus apresentou a quem o seguia, esperando conquistar gratuitamente o reino dos céus, e, ao mesmo tempo, desarmar o interlocutor que queria comprometê-lo socialmente, explicando de outra maneira. Muitos dos seguidores de Jesus, eles tinham em mente que, seguindo e fazendo tudo que Jesus mandasse, depois da morte do corpo físico, eles iriam, usando agora uma linguagem budista, para o nirvana, ou seja, o céu. E, para grande surpresa deles, eles tiveram, talvez, a pior das condenações. Por que condenação? Imaginemos acompanhar Jesus, se deleitar do magnetismo de Jesus, participar da cura de aleijados, ressuscitar mortos, os inúmeros milagres, andar sobre as águas. O que é que os discípulos poderiam desejar depois que Jesus tivesse ascendido aos céus? E embora também. E, no entanto, em uma dessas obras que fala sobre o cristianismo, não lembro bem o autor, consta a expressão: eles foram condenados a viver. Olha a expressão, que chega a ser impactante e traz uma moral diferente. Eles foram condenados a viver. Jesus foi condenado à cruz, foi condenado à morte. E os discípulos foram condenados a viver. Ah, mas que beleza, condenados, entre aspas, a viver. Então significa que eles ficariam se deleitando. O próprio Jesus nos ensina: a minha vida não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. É bem verdade que nós temos como realidade, como vida efetiva, essa realidade física, que ora nós apalpamos. Entretanto, ensina-nos os espíritos que não somos incapazes de imaginar as belezas e as benesses que existem no mundo espiritual. Hoje nós estamos aqui, certamente, se dissesse: olha, você vai desencarnar amanhã, a gente entraria em desespero. Eu não, porque eu não tenho medo de morrer, eu tenho pavor. Mas vocês, certamente, né, iriam ter medo, né? Então, por que isso? Porque a gente imagina que a realidade da vida é essa. Quando chegamos no mundo espiritual, depois de estagiar, se tivermos oportunidade de assim fazer, aí alguns anos, alguém bate a porta e diz: olha, você tem que voltar para a Terra porque tem muita coisa lá para você fazer. Tem mingau para distribuir na rua, tem um hospital para fazer, para curar enfermos, tem barros para vocês tolerarem, e por aí vai. Então, aí diz: puxa, até tolerar barros, aí começa a dificuldade de querer reencarnar. Mas, se faz parte do processo, vai ter que encarar, não tem jeito. Eu espero, da mesma maneira, reencarnar antes e esperar vocês, viu? Então, não adianta espernear no mundo espiritual e dizer que não vai conviver comigo, não, porque eu estou aqui, estarei aqui esperando vocês. Como estarei no mundo espiritual também esperando vocês, no desencarne, se Deus assim permitir, tá certo? Então, a gente observa que a gente sempre resiste à mudança. A gente resiste a desencarnar, resiste a encarnar.
resiste a abraçar uma coisa nova porque nos tira da zona de conforto. Enfim, todas as vezes que nós nos deparamos com novidade, para a gente é uma coisa nova. E quando isso mexe em termos de mudança de valores, no sentido de as nossas ações terão que ser alteradas, esse é o grande problema. Então, isso é uma novidade, sem sombra de dúvida, que nos batem a porta. E qual é a tendência? Negar, dribar, dar as costas. Então, a gente observa que os chamados de Jesus são das mais diversas maneiras. Quando a oportunidade chega até nós, a gente até se entusiasma, né, no início, mas a perseverança é que é o grande desafio. Nós só teremos abraçado a moral nova, assim entendendo a mudança de comportamento que nos faz pessoas melhores, e ser pessoas melhores é agir segundo a nossa capacidade, segundo os nossos limites, para promover melhores condições de vida aos outros, quer seja como um porteiro, quer seja como um gari, quer seja como dirigente de uma nação, quer seja como um guerrilheiro, qualquer que seja a maneira. Nós estaremos evoluindo na medida em que nós estivermos conscientes que hoje nós fomos, as nossas ações promoveram o bem, ou seja, contribuíram para que as pessoas vivessem melhor. Então, nós estaremos abraçando a moral nova, a moral que se apresenta como estranha para a gente no processo da vida, se nós formos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Se nós assim não fizermos, parafraseando Antoine Exupéry, nós não somos espíritos despertos, nós somos cogumelos. Ou seja, estamos nessa vida e não registramos nada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que cada vez mais nós estejamos abertos para a vida, que é o maior mestre a nos ensinar a todos os instantes. Nos promova condições de estarmos sempre contribuindo para a vida ser melhor. Muita paz, estamos abertos aos questionamentos, às colocações e aos complementos, principalmente em termos de januário, viu, Solange? Ninguém tem dúvida? Então, vamos embora dormir. Fale, Ana Paula. Solange. Reinaldo Batista, chegou agora. Gostaríamos que eu ouvi todos, né? Que complementasse, fizesse alguma manifestação. Então, se ninguém tiver pergunta, como o Reinaldo está na sala? Para que ele tenha essas considerações. Ele entrou. Agora. Reinaldo. Seu Reinaldo? Não está. Então, vamos lá. Enquanto o Reinaldo aparece, vamos ouvir quem tem alguma questão a colocar. Ele está na sala, sim. Seu Reinaldo, seu microfone está fechado. Sim. Se ninguém tem perguntas a fazer, a gente perguntaria o seguinte: como agir diante das situações que se apresentam onde há manifestação da dúvida
se o nosso comportamento, a nossa ação vai promover o bem ou não. Vou repetir a pergunta. Já que ninguém perguntou, eu mesmo vou perguntar, né? Porque já que minha vida é um eterno processo de dúvida, então a minha pergunta é o seguinte: como agir diante da vida para saber, digamos, que